Olá pessoal! Então, no vídeo de hoje nós vamos fazer alguns exercícios sobre o conteúdo trabalhado no vídeo anterior, que foi o conteúdo de equações. Nós vamos resolver algumas equações do primeiro grau especificamente no vídeo de hoje, tá bom? Então vamos lá! Então, pessoal, a primeira equação a ser resolvida no vídeo de hoje é essa daqui. 7x menos 8 igual a 32. Então, utilizando a técnica, das operações inversas, nós vamos isolar a incógnita x. Então, o menos 8, que está fazendo essa operação com a incógnita x, eu vou colocá-lo do outro lado da igualdade, mas para isso, eu vou ter que fazer a operação inversa a qual ele está fazendo desse lado da igualdade. Então eu vou passar o menos 8 para o outro lado, só que com a operação inversa da qual ele está realizando deste lado da igualdade. Então o menos 8 vai para o outro lado com sinal positivo. Ele vai somar com o 32. Então, 32 mais 8, 40. Então, o 7, eu vou fazer a mesma coisa com ele, só que o 7 ele está multiplicando a incógnita x. Então, eu vou passar ele para o outro lado da igualdade, agora com a operação inversa, a multiplicação. Eu vou passar o 7 para o outro lado, com a operação de divisão. Então ele vai estar do outro lado com 40, só que com a operação de divisão. Logo, o x é 40 sétimos ou aproximadamente 5,71. Então, vamos ao segundo exercício, a segunda equação a ser resolvida. Bom, novamente, o meu objetivo é isolar a incógnita x para eu encontrar o resultado desta equação. Então, os números que estão do lado esquerdo, eu vou colocá-los todos do lado direito, com as suas respectivas operações inversas. E a incógnita x que está do lado direito, eu vou transferi-la para o lado esquerdo com a sua respectiva operação inversa do lado direito. Então, primeiro, eu vou tirar o número 8 do lado esquerdo. Então, eu vou ter 4x igual a x mais 17, que é o lado direito, e o 8 eu vou passar para cá, só que o 8 ele está somando a operação inversa da soma, subtração. Então eu vou passar menos 8 para o outro lado. O x, ele está fazendo o que com o restante dos outros números? Quando eu não tenho um sinal aqui do lado esquerdo, significa que ele está somando com os outros números. Então o x eu vou passar para o lado esquerdo com a operação inversa do sinal de mais, que é o sinal de menos. Então aqui eu vou ter 4x menos o x, que eu passei daqui para cá com o sinal inverso. Igual a mais 17, ou simplesmente 17, menos 8. Então, 4x menos 1x é 3x. 17 menos 8 é 9. O 3, que está multiplicando o x, eu vou passar ele para o outro lado com a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Então, 9 dividido por 3, x é igual a 3. Está aí o resultado da nossa segunda equação. Então vamos à nossa terceira equação.
Então, 18 vezes x mais 3 igual a 0. Então, temos duas maneiras de resolver essa equação. Primeira maneira, aplicando a propriedade distributiva. Então, aplicando a propriedade distributiva, devido ao parênteses e ao 18 multiplicando os números que estão dentro desse parênteses, nós teremos 18 vezes x. 18x, 18 vezes 3, 54. Bom, 54 ele está somando, com a incógnita x. Então eu vou passar ele para o outro lado com a operação inversa, que é menos 54. O 18 que está multiplicando o x, eu vou passar para o outro lado, dividindo. Então, menos 54 dividido por 18 é igual a menos 3. Ou podemos pensar da seguinte maneira. Bom, temos 18 vezes x mais 3 igual a 0. Um número que vezes o outro, que está dentro do parênteses, vai dar 0. Para um número vezes o outro dar 0, significa o quê? Que um deles, ou os dois ou um deles, tem que ser igual a 0. Como 18 não é 0, qual é o número desse produto que tem que ser igual a 0? O x menos 3. Então, obrigatoriamente, o x mais 3 deve ser igual a 0. Então, se o x mais 3 é igual a 0, significa que o x ele vai ser igual a quanto? Que número mais 3 é igual a 0? É o inverso do mais 3, que é o menos 3. O número, cujo o sinal é inverso do sinal do mais 3, que é o menos 3. Então, x igual a menos 3, como nós achamos no primeiro momento, é o resultado dessa equação. Vamos à quarta equação. Aqui nós temos uma situação que é bem parecida com a segunda maneira de resolver esta equação da letra C. Então nós temos dois números, um primeiro 5x menos 40, o segundo 4x menos 28, o produto deles, esse vezes esse, tem que dar 0. O que significa? Que esse número é igual a 0, ou esse número é igual a 0, ou os dois podem ser 0. Logo, nós temos dois números representados por duas equações, que podem ser 0. Então, nós temos 5x menos 40 igual a 0, ou 4x menos 28 igual a 0. O que significa? Que nós vamos, neste tipo de equação, achar dois valores para a incógnita x. Um proveniente desta equação e o outro proveniente desta equação. Então, vamos à primeira. Menos 40, vou passar para o outro lado, mais 40. O 5 que multiplica o x, eu vou passar para o outro lado, dividindo. Então, 40 dividido por 5 é igual a 8. Logo, x é igual a 8. Ou, vamos à segunda equação, menos 28, eu vou passar para o outro lado, mais 28. O 4, que está multiplicando o x, eu vou passar dividindo. Então, a gente tem 28 dividido por 4. 28 dividido por 4, x me dá x igual a 7. E aí temos os resultados da nossa equação. Então, vamos à letra E. Letra E.
Bom, letra E, temos a seguinte equação. 2 que multiplica 8 menos 2x menos 3x igual a zero. Bom, não temos a mesma situação dos itens anteriores. Por quê? Né? Não temos a multiplicação de exatos 2 ou 3 ou 4 números direto. Não, nós temos um produto e depois nós temos uma subtração. Então, o que vamos fazer primeiro? Propriedade distributiva, neste caso. 2 vezes 8, 16. 2 vezes menos 2x, menos 4x. Menos 3x igual a zero. Então, temos que isolar a incógnita x. Né? Então, o 16 eu vou passar para o outro lado da igualdade. Então, o 16, né, ele está realizando operação de soma, no caso. Né? Quando eu não tenho o sinal, ele está somando, né, com as incógnitas. Então, eu vou passar ele para o outro lado com a operação inversa, que é a de menos. Então, eu vou ter menos 4x menos 3x que estão desse lado, passar o 16 menos 16. Bom, menos 4x menos 3x, eu tenho menos 4 negativo, acrescento menos 3 ao menos 4, então eu vou ter menos 7x igual a menos 16. Bom, o menos 7, que está multiplicando x, eu vou passar ele para o outro lado com a operação inversa da multiplicação. Ele está multiplicando x. Então, eu vou ter menos 16 divididos por menos 7. Bom, como isso aqui pode representar uma divisão, nós temos que sinais iguais na divisão ou na multiplicação, positivo. Então, x é igual a 16 sétimos. Letra F. Então, temos a equação x mais 4, que multiplica x menos 1, igual a 9 menos 2, que multiplica x mais 3. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer para resolver essa equação é fazer a propriedade distributiva, tanto de um lado quanto do outro da equação. Então, vamos repetir o x. 4 vezes x, 4x. 4 vezes menos 1, menos 4. O 9, vou repetir. Menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes 3, menos 6. Agora, vamos tentar colocar todos os termos com a incógnita x do lado esquerdo, e quem não possui a incógnita x, vou transferir para o lado direito. Então, nós temos já aqui o x, 4x, o menos 4 eu vou passar para o lado direito. Então, isso é igual a 9, vou repetir tudo, menos 2x, menos 6, o menos 4 eu vou passar para o outro lado, mais 4, sinal inverso. O menos 2x, que está desse lado, que é o único termo com a incógnita, eu vou passar ele para o lado esquerdo. Então, menos 2x eu vou passar com o sinal inverso. Menos 2x vai ficar do lado esquerdo como mais 2x. Beleza. Então, x mais 4x, 5x. 5x mais 2x, 7x. Né? Se eu juntar todos os termos com incógnita, nós temos o 7x. Então, 9 menos 6, 3. 3 mais 4, 7. Logo, para eu isolar a incógnita x, eu vou passar o 7, que está multiplicando o x, para o outro lado com a operação inversa, que é a de dividir. Então, eu vou ter x igual a 7 dividido por 7, logo, o x é igual a 1.
Vamos à letra G. Bom, então temos a equação x mais 3 sobre 3 mais x menos 5 sobre 4 igual a 20. Então a primeira coisa que a gente faz, né, quando a gente se depara, né, com denominadores e numeradores, ou seja, com frações, né, cujo numerador é uma expressão algébrica em uma equação, nós vamos igualar todos os denominadores das frações que nós temos na equação. Então nós temos 1, 2, 3 frações, né? Porque o 20 ele é o mesmo que 20 sobre 1. Então nós temos que fazer o MMC entre 3, 4 e 1. Então o MMC entre 1, 3 e 4, né? É qual? Então vamos pelo menor primo. 4 dividido por 2, 2. Vou de novo no menor primo. O outro menor primo, né, que finaliza o nosso algoritmo, é o 3. Então, 2 vezes 2 vezes 3, 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Então, vou ter um novo denominador para as minhas frações. Então, eu vou ter 12 no primeiro termo, mais 12 no segundo, igual 12 no terceiro. Então, do 3 para o 12, eu tenho que multiplicar por 4. 3 vezes 4, 12. Então, se eu multiplico o denominador, eu tenho que multiplicar também todo o meu numerador. Então, 4 vezes x mais 3 é 4 vezes x, que é 4x. 4 vezes mais 3, que é mais 12. Então, está aqui, né, o resultado da primeira fração, né, com o igualamento dos denominadores. Então, vamos para a segunda. 4 vezes quanto para eu chegar no 12? 4 vezes 3. 4 vezes 3, 12. Então, se eu faço isso com o denominador, eu tenho que fazer com o numerador. É 3 vezes x menos 5. Então, primeiro, 3 vezes x, 3x. 3 vezes menos 5, menos 15. A mesma coisa com o terceiro. 1 vezes quanto para chegar no 12? O próprio 12. 1 vezes 12, 12. 12 vezes 20, 240. Bom, aqui eu tenho uma soma de frações de mesmo denominador. Eu posso juntar o numerador e tornar esse denominador um só, de acordo com a soma de frações de mesmo denominador. Logo, nós temos 4x mais 12 mais 3x menos 15 sobre 12 igual a 240 sobre 12. Bom, o 12, deste lado da equação, ele está dividindo todo o número de cima. Se eu quiser passar ele para esse lado, ele vai passar com a operação inversa da qual ele está fazendo aqui desse lado. Então, o 12 que está dividindo, eu vou passar ele para o outro lado, multiplicando. Então, a gente vai ter 4x mais 12 mais 3x menos 15 igual a 240 sobre 12, que eu já tinha do lado direito, vezes esse 12 que nós tiramos do lado esquerdo. Então, quando nós temos os números iguais no numerador e no denominador numa multiplicação de fração, nós podemos cortar esse 12. Logo, nós temos 4x mais 12 mais 3x menos 15 igual a 240. Uma equação como as que a gente estava resolvendo anteriormente. Repare, toda vez que nós igualamos o denominador, nesse caso, nesse tipo de equação,
o que nós podemos fazer? Após igualar os denominadores, nós podemos simplesmente eliminar esse denominador. Por quê? Exatamente pelo processo o qual nós passamos desse lado aqui do quadro, né? Quando nós cortamos o denominador igualado, nós obtemos exatamente 4x mais 12 mais 3x menos 15 igual a 240, como mostra essa linha aqui da equação do lado direito do quadro. Então agora é isolar a incógnita x do lado esquerdo e quem não acompanha a incógnita x passar para o lado direito. Então eu vou repetir o 4x e o 3x. O 12 e o menos 15 eu vou passar para o lado direito. Então eu tenho 240 mais 12 eu vou passar menos 12. Menos 15 eu vou passar mais 15. Então, logo, vou realizar as operações. 4x mais 3x, 7x. 240 menos 12, nós temos 228. Mais 15. Então, 228 mais 15 nos dá 243. O 7, que multiplica o x, eu vou passar dividindo. Então, nós temos que x é igual a 243 dividido por 7. Então, vamos à letra H. Então, na letra H, nós temos 2 vezes x menos 1, mais 3x, 3 que multiplica x mais 1, igual a 4 que multiplica x mais 2. Então, o que nós vamos fazer para resolver essa equação é aplicar a propriedade distributiva. 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 1, menos 2. 3 vezes x, 3x. 3 vezes 1, 3. 4 vezes x, 4x. 4 vezes 2, 8. Então, novamente, eu vou colocar a incógnita x do lado esquerdo e quem não acompanha a incógnita x do lado direito. Então, 2x menos 2x mais 3x. O 4x eu vou passar para o lado esquerdo, menos 4x, igual a 8. O mais 3 eu vou passar, menos 3. Então, 2x menos 2x, 0. 0 mais 3x, 3x. 3x menos 4x, menos 1x. 8 menos 3, 5. Menos 1, que multiplica o x, eu vou passar dividindo. Então, eu tenho x igual a 5 dividido por menos 1. Bom, sinais diferentes na divisão, eu tenho que o resultado é menos. 5 dividido por 1 é o próprio 5. Logo, o x é igual a menos 5. Letra I. Então, na letra I nós temos x menos 3 que multiplica 4 menos x, 7x menos 1 menos x. Então, mesma coisa, propriedade distributiva. Quando eu não tenho número antes do parênteses, só o sinal significa que eu tenho 1, porque 1 vezes qualquer número é o próprio número. Então, no caso aqui é menos 1 que multiplica 1 menos x. Então, vamos aplicar a propriedade distributiva.
Então, eu vou repetir o x. Menos 3 vezes 4, menos 12. Menos 3 vezes menos x, menos com menos, na multiplicação, mais 3 vezes x, 3x. 7x, vou repetir. Menos 1 vezes 1, menos 1. Menos 1 vezes menos x, sinais iguais na multiplicação, mais 1 vezes x, x. Então, o que acompanha a incógnita x eu vou passar para o lado esquerdo, o que não acompanha para o lado direito. Então, vou deixar o x mais 3x igual a 7x menos 1 mais x. O menos 12 que está aqui desse lado, eu vou passar para o outro lado, mais 12. Agora eu vou passar os termos que acompanham a incógnita x do lado direito para o lado esquerdo. Então, nós temos x mais 3x. 7x eu vou passar para cá, menos 7x. Mais x eu vou passar para o outro lado, menos x. E aqui sobra menos 1 mais 12. Então, x mais 3x, 4x. 4x menos 7x, menos 3x. Menos x. Menos 1 mais 12, 11. Então, menos 3x menos x é menos 4x igual a 11. Então, menos 4 que multiplica o x, eu vou passar para o outro lado, dividindo. Então, nós temos 11 dividido por menos 4. Né? Os sinais diferentes na divisão vão me dar que o resultado, né, dessa divisão vai ser menos. Mas podemos deixar apenas 11 quartos. Então, x é igual a menos 11 quartos. Então, a letra J. Então, temos na letra J x sobre 2 mais 1/3 igual a 3x sobre 5 menos 2/5. Então, o mesmo de um dos exemplos anteriores, nós primeiro vamos igualar o denominador de cada fração dos termos que envolvem a nossa equação. Então, vou fazer o MVC entre 2, 3 e 5. Então, o primeiro primo que eu pego para dividir um dos números é o 2. 1, 3, 5. O 3 e o 5 não são divisíveis por 2. Depois eu pego o 3. 1, 5. Depois o próprio 5. Então, faço o produto do lado direito da linha, né? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então, cada um dos denominadores vai mudar. Serão iguais e serão iguais a 30. Bom, modificado o denominador, vamos modificar o numerador de cada fração. Então, 2 vezes quanto para chegar no 30? 15. 2 vezes 15, 30. Então, se eu multiplico o denominador, vou multiplicar o numerador. 15 vezes x, 15x. 3 vezes quanto para chegar no 30? 3 vezes 10. 3 vezes 10, 30. Se eu modifico o denominador, vou modificar o numerador. 10 vezes 1, 10. A mesma coisa com 5. 5 vezes quanto para chegar no 30? 6. 5 vezes 6, 30. Então, vou fazer a mesma coisa com o numerador. 6 vezes 3x, 18x. A mesma coisa com 2/5. 5 vezes quanto para chegar no 30? 6. Então, 5 vezes 6, 30. Tenho que fazer o mesmo para o numerador. 6 vezes 2, 12. Então, logo, nós temos a equação com as frações de denominadores iguais. Então, como eu disse no exemplo anterior, quando os denominadores são iguais, né, fizemos as modificações necessárias nos numeradores, nós eliminamos esse denominador igual pelo mesmo motivo tratado no exemplo anterior. Então, nós vamos ter 15x
mais 10 igual a 18x menos 12. Logo, passaremos os números acompanhados com incógnitas para o lado esquerdo, os que não estão para o lado direito. Então, o 18 eu vou passar para cá, para ficar com 15x menos 18x. O menos 12 eu vou repetir, e o 10 eu vou passar para o outro lado, como menos 10. 15x menos 18x menos 3x. Menos 12 menos 10, eu vou juntar, né, um número negativo com o outro, então eu vou ter menos 22. O menos 3 que multiplica o x, eu vou passar para o outro lado, com a operação inversa, a qual ele está realizando com a incógnita, que é de divisão. Então eu vou ter menos 22 dividido por menos 3. Bom, os sinais iguais na divisão vão me dar o sinal positivo no resultado. Então isso é o mesmo que 22 terços. Então x é igual a 22 terços. Letra K. Então, na letra K nós temos x menos 1 sobre 2, x mais 1 sobre 3. Quando nós temos uma fração igual a outra, na igualdade, tem uma maneira de se realizar a resolução desta equação sem que venhamos recorrer ao MMC. Por quê? O 2 ele está dividindo, né, todo o termo deste lado da igualdade. Então, se o 2 está dividindo, eu posso passar ele para o outro lado, multiplicando. A mesma coisa eu posso fazer com o 3. O 3, repare que ele está dividindo todo o termo do lado direito da igualdade. Então, o 3 eu posso passar para cá, para esse lado, multiplicando. Então, nós temos o 3, que multiplica x menos 1, né? Eu passo dele que está aqui dividindo para o outro lado, multiplicando. A mesma coisa eu faço com o 2, que está dividindo desse lado. Vou passar para o outro lado, multiplicando. Então, nós temos 3 que multiplica x menos 1 e 2 que multiplica x mais 1. Logo, aplicamos a propriedade distributiva para resolver essa equação. 3 vezes x, 3x. 3 vezes menos 1, menos 3. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 1, 2. Então, a incógnita, né, os termos com incógnita, eu vou passar para a esquerda e o termo sem incógnita para a direita. Então, 3x permanece. O 2x, eu vou passar menos 2x. O 2 eu vou repetir. O menos 3 eu vou passar mais 3. Então, 3x menos 2x é 1x. 2 mais 3, 5. E aí, resolvemos a equação x menos 1 sobre 2 igual a x mais 1 sobre 3. Letra L. Então, na letra L nós temos meio, que multiplica x menos 2, mais 1/3, que multiplica x mais 4, igual a 0. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é a propriedade distributiva nesse caso. Meio vezes x, 1 vezes x, né, como se fosse uma multiplicação de fração, né? Que tem aqui embaixo do x é 1. Então, 1 vezes x, x. 2 vezes 1, 2. A mesma coisa com menos 2. 1 vezes menos 2, menos 2. 2 vezes 1, 2. Mais 1/3 vezes x, mesma coisa. 1 vezes x, x. 3 vezes 1, 3. 1/3 vezes 4, mesma coisa. 1 vezes 4, 4. 3 vezes 1, 3. Bom,
Agora, tanto faz, ou eu vou passar os termos com fração com denominador 2 para a direita, ou os termos fracionários com denominador 3 para a direita. Eu vou escolher os com denominador 3, e vocês vão ver que nós vamos recair no exemplo anterior. Então, eu tenho x sobre 2 menos 2 sobre 2, que vão ficar do lado esquerdo, e vou passar esses dois termos para o lado direito. Então, eu vou ter menos x sobre 3 menos 4 sobre 3. Por quê? Aqui eles estão somando. Eu estou passando esses dois termos para o outro lado com os sinais operações inversas. Bom, como em ambos os casos eu estou juntando frações de mesmo denominador, eu posso colocar essas frações, posso juntar os numeradores e colocar, né, o denominador como um só denominador. Então, nós vamos ter aqui x menos 2 sobre 2 e aqui menos x menos 4 sobre 3. Repare que a gente cai no mesmo exemplo do anterior. Então, o que nós vamos fazer, o que nós podemos fazer nesse tipo de situação, né, pegar os valores que estão embaixo em ambos os lados e passar ambos para os outros lados com as operações inversas. Se eles estão dividindo nos seus respectivos lados, no outro lado eles vão multiplicar os valores de cada lado. Então, o 3 eu vou passar para cá multiplicando o x menos 2. Ele está dividindo, né, esse termo todo. Vou passar ele para cá multiplicando o x menos 2. E o 2 é a mesma coisa. Vou passar ele para lá multiplicando o menos x menos 4. Os dois termos. Então, agora a gente vai fazer a propriedade distributiva dos dois lados. Né? 3 vezes x, 3x. 3 vezes menos 2, menos 6. Do outro lado, nós temos 2 vezes menos x, menos 2x. 2 vezes menos 4, menos 8. Bom, o termo com a incógnita eu vou passar para a esquerda e o termo sem incógnita eu vou passar para a direita. Então, eu tenho 3x, o menos 2x eu vou passar mais 2x, igual menos 8, continua do lado direito, menos 6 vai vir como mais 6. Então, 3x mais 2, x, 5x. Menos 8 mais 6, menos 2. Bom, o 5 está multiplicando x. Eu vou passar ele para o lado direito, dividindo. Logo, nós temos que x é igual a menos 2 quintos. Então, x igual a menos 2 quintos é a solução da equação da letra L. Assim, pessoal, terminamos o nosso vídeo referente à aula de exercícios sobre equações. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado e nos vemos nos próximos vídeos. Até logo!